Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Fluminense Internacional. Vamos falar sobre Libertadores, né? Sobre o caso geral da Libertadores. Vamos falar sobre o desempenho dos times em Libertadores. E também vamos falar sobre o valor da Libertadores de 2024. Então, sente no sofá. Vamos dar poltrona, então. Deite na cama, relaxe, me escute e entre no meio. Então, desempenho e valor. E também, YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas. Então, fique atento. Bom, vamos falar aqui, né? Primeiro sobre desempenho. Lista mostra participações de brasileiros na Libertadores e desempenhos. Veja quantas vezes cada clube disputou a principal competição masculina no futebol sul-americano e até que fase conseguiu chegar. Por Vladimir Stort. Com 24 participações, o Palmeiras é o clube brasileiro que mais teve na Libertadores masculina, liderando a lista abaixo, que mostra, além do número de edições que disputaram, também o desempenho, com a fase que cada clube chegou. Grêmio e São Paulo, com 22 participações cada um, fecham um pódio de clubes mais presentes na participação sul-americana. A Conmebol Libertadores, como é chamada atualmente, é disputada desde 1960 e o regulamento foi mudando ao longo das décadas, o que torna difícil determinar em uma tabela o grau de importância de cada fase. Por exemplo, a primeira fase já foi disputada em mata-mata e também em fase de grupos. A segunda fase já antecedeu as semifinais, mas sem ter 4 jogos como o que tem atualmente na quarta de final. Do mesmo modo, as semifinais já foram disputadas em grupos com algumas equipes e em cada em vez de ter 4 times semifinalistas, como atualmente, já houve 8 semifinalistas, por exemplo, com o campeão de cada grupo indo para a final. Em 3 edições, em 66, 69 e 70, o Brasil não teve representante por discordância da Conmebol, seja em relação ao regulamento, há problema no calendário ou a questão de conivência de árbitros com a violência. O quadro de participações e desempenho dos brasileiros na Libertadores ficou assim. Então a gente tem aqui o Palmeiras em primeiro, junto em segundo lugar, juntos São Paulo e Grêmio, mas que por conta de várias situações o São Paulo fica na frente do Grêmio. Em terceiro, Flamengo. Em quarto, Cruzeiro. Em quinto, Corinthians. Em sexto, Santos. Em sétimo, Internacional. Em oitavo, Atlético Mineiro. E em décimo não. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E em décimo lugar, o Fluminense com 10 participações. Interessante, né? Quer dizer, vamos fazer uma regrinha de lógica aqui, por exemplo. Pegando, por exemplo, o Palmeiras e o Fluminense. Se 24 tá para 3, 10 estaria para quanto? Bom, 24 é 8. Então seria de 8 em 8. Então a gente está justamente mais ou menos ali um pouco atrasado de ter vencido esse título. A cada 8 vezes que o Palmeiras joga, ele ganha o campeonato. É interessante, né? Enquanto os Fluminense precisou de 10 para ganhar um campeonato. Isso é muito importante. Então é interessante, né? Ele está em 10º lugar, com o maior número de participações, sendo uma vez campeão. E mesmo assim o Corinthians, que é com 17, só tem um campeonato. O Atlético Mineiro com 14 só tem um campeonato. E tem time que não tem campeonato nenhum, mas que já participou bastante vezes. O Atlético Paranaense participou o mesmo número do Vasco, mas o Vasco tem um campeonato e o Vasco tem. Então é interessante a gente ver como que o desempenho do time é justamente esse. É não somente disputar, mas ganhar também isso. E quem ganhou mais justamente nesse tipo de situação foi o Palmeiras. Antes de a gente falar mais, e claro, o São Paulo, o Grêmio, o Flamengo mais ainda. Então, na minha concepção, se a gente pegar por nível de desempenho, o Flamengo é o melhor em desempenho na Libertadores. Antes de falar sobre o segundo tema, saindo do desempenho e entrando agora na premiação, se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todo dia 10, 12 e 20 horas. Fixe na tela e vamos continuar falando mais sobre o Fluminense.
E bom, presidente da Conmebol anuncia aumento de prêmio da Libertadores 2024. Veja valor. O Brasil será representado por 7 equipes: Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Por Marcelo Braga, de Luque do Paraguai. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, anunciou na noite desta segunda-feira, antes do sorteio do Grupo da Libertadores, que o campeão dessa edição receberá 23 milhões de dólares, cerca de 115,2 milhões na cotação atual de reais. O valor representa um aumento de 5 milhões de dólares em relação ao que o Fluminense, atual campeão, levou em 2023, ou seja, o Fluminense recebeu 18 milhões e agora está 23 milhões. O Brasil é representado por 7 equipes, né, como que eu falei, e a premiação por fase é: fase de grupo já recebeu 3 milhões de dólares. Segunda oitava de final ganhou mais 1,2 milhões de dólares. Eu vou colocar por reais, tá? Fase de grupo então ganhou 15 milhões. A oitava de final ganhou 6 milhões. Quarta de final ganhou 8,5 milhões. Semifinal ganhou 11,5 milhões. O vice-campeão ganhou 35 milhões. E para o campeão ganhou 115,2 milhões. Totalizando 23 milhões de dólares. Rapaz. É mais uma vez justamente aquele entendimento do porquê o Fluminense tem que ganhar as Libertadores. Porque ganhar Libertadores significa ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro significa ter menos problema financeiro. Desempenho do Fluminense abaixo, devemos melhorar. Ganhando um próximo título, pode ser nesse ano, nosso desempenho se transforma em um dos melhores do Brasil e da Sul-Americana, e sul-americano, claro. E é isso, né? Participação sempre tem que ocorrer. O Fluminense sempre tem que estar entre pelo menos os 4 primeiros para ficar tranquilo de estar sempre ali. Tem um Super Mundial. E só para fechar aqui, diversas vezes eu falo e diversas vezes eu vou comentar sobre isso. Minha preocupação não é essa Libertadores. Se eu falasse para você que, na minha concepção, se a gente chegar pelo menos nas quartas de final, tá ótimo. Na semi tá maravilhoso. E na final, ganhando, melhor ainda. Mas minha preocupação de Libertadores só vai ser justamente pensando no Super Mundial e não mais pensando na Libertadores em si. Libertadores ajuda porque você faz com que o Fluminense vá para o Mundial. Ajude bastante isso tudo. Isso daí ajuda bastante. Vá para o Mundial e ganhe dinheiro no Mundial. Então é bem importante isso. O Fluminense não somente ganha na Libertadores, ele vai ganhar também no Mundial, porque pela participação dele. E é isso, né? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela para mandar com qualquer valor. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então fique atento. Saudações tricolores e até a próxima.